Muito boa noite para você que acompanha o programa Falaban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, com a produção da Ana Fonseca, e eu tenho que agradecer muito a Ana, porque quando nós não temos condição de fazer o programa ao vivo, a gente consegue o entrevistado para fazer num outro horário, é o que nós estamos fazendo hoje, então o esforço da Ana a gente tem que louvar aqui. Com a direção também do Cabé Lopes, nós damos início ao nosso programa de hoje, com a ilustre presença do presidente da Contec, Dr. Lourenço Ferreira do Prado, que participa da mesa de negociação, que é o cabeça da mesa de negociação, e eu tenho que elogiar também, porque ali nós temos duas pessoas, não desprezando ninguém, pelo amor de Deus, duas pessoas super capacitadas que conseguem fazer o negociador da FENABAN parar para ouvir o que nós temos para falar, porque se deixar por conta dele, ele fala a reunião inteira e nós não temos voz nenhuma. E aí ele para escutar as duas vozes que nós temos principais ali, Dr. Lourenço, que hoje está aqui no programa com a gente, e o Davi Zaia, que é o presidente da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul. Então, vou dar uma boa noite e agradecer o presidente Lourenço pela participação no nosso programa. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Júlio. Boa noite, companheiros e companheiras que estão nos assistindo. É um prazer grande para nós da Contec, em caráter pessoal, para mim próprio, participar desse grande programa aí, Falaban, criado e realizado pelo Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Lourenço, eu agradeço muito a sua participação. A gente sabe da sua dinâmica, que não é fácil, viagem para cima, para baixo. Dr. Lourenço acabou de chegar de viagem, ele está falando lá de Brasília. Nós estamos fazendo a gravação desse programa hoje, dia 14, às 17 horas. Então, não vai ser possível a participação dos colegas na nossa live, porque na semana que vem nós temos novas rodadas, e aí eu já vou entrar no nosso assunto, que o doutor Lourenço tem muita coisa que falar e eu não quero atrapalhar muito, porque ele precisa descansar, tem que tomar uma água, parece que chegou até a pé ali com as bolsas nas costas, não deu tempo nem de entrar direito no ambiente da Contec. Desculpando a brincadeira aí, Lourenço, quais as principais reivindicações que nós levamos para a 7ª rodada de negociação que aconteceu ontem, dia 13. Bom, boa tarde novamente, aliás, boa noite, Júlio. O seguinte, nós, na verdade, levamos para essa 7ª rodada de negociação uma reiteração da pauta que nós tínhamos levado na semana anterior, isto é, no dia 6 de agosto. E quais são essas pautas? Primeiramente, a questão da proteção do emprego e garantia do emprego. Segundo, a questão que envolve as cláusulas econômicas, as vigentes atuais e aquelas cláusulas novas, e também a PLR e aquilo que envolve relações sindicais. No dia 6, essa questão não andou, nós debatemos um pouco as cláusulas novas de natureza econômica, entretanto, sem avanço. Ontem, dia 13, nós esperávamos que retornássemos ao debate das cláusulas econômicas e com a colocação pela FENABAN, pelos bancos, dos números na mesa, para a gente começar a falar sobre isso. Entretanto, num processo assim de enrolação da FENABAN, sem avançar, nós tivemos apenas um debate longo sobre vários pontos, sobre várias matérias, e finalmente a FENABAN colocou que pretende apresentar na semana do dia 20, nas reuniões do dia 20 e 21, na terça e quarta-feira da semana que vem, em São Paulo, cláusulas que envolvem saúde mental, assédio moral, mulher na tecnologia, diversidade, violência contra a mulher, igualdade salarial, homens e mulheres, e calamidade pública. São esses 7 pontos que a FENABAN vai oferecer uma redação para nós na próxima semana, nas próximas rodadas de negociação. E a gente vai pegar isso aí, evidentemente, vamos analisar e vamos responder.
De forma que a nossa expectativa é que a gente consiga a aprovação das nossas reivindicações. E quais são? São reivindicações módicas, são reivindicações singelas, reivindicações até modestas, que o sistema financeiro tem ampla condição de nos responder, de deferir aos seus bancários e bancárias sem nenhum problema. Reajustamento de NPC mais 5%, a inflação está baixa, mais 5% de produtividade ou ganho real, é uma pauta que reivindica uma parte pequena, uma parte muito razoável do movimento, do movimento dos trabalhadores. Nós estamos reivindicando também a manutenção de todas as cláusulas pré-existentes, a PLR melhorada, porque nós entendemos que a PLR ela tem que ser melhorada, que os bancos tenham lucros imensos todo semestre, você vê cada banco disputando com o outro, especialmente os 5 grandes bancos, né? Disputando a questão quem ganha mais, quem lucra mais. A PLR, essa questão de garantia no emprego para nós é fundamental, e também aquilo que envolve a introdução de novas tecnologias no mercado de trabalho, especialmente agora com muito embora não seja tão nova, algo assim de mais de 30 anos, que é a inteligência artificial, que chega no processo, desqualifica o nosso conhecimento do trabalho, e o passo seguinte, quando você está desqualificado profissionalmente, é você perder o posto de trabalho. Então, são esses pontos que nós queremos discutir. Sabemos que nessa parte que envolve a inteligência artificial, você não pode resolver isso com estalo de dedo, de uma forma automática, no piloto automático. Não, você tem que discutir. Então, a nossa proposta é para a gente, inicialmente, fazer uma comissão bipartite para a gente começar a funcionar dentro de 60 ou 90 dias, e a gente debater durante a vigência da nossa convenção coletiva esses temas, para dar um encaminhamento adequado e fazer com que, onde houver a desqualificação profissional, que a gente tenha um processo de treinamento, de retreinamento, de reciclagem, e o trabalhador ou a trabalhadora não venha perder o seu emprego. Que hoje os bancos demitem muito, os bancos terceirizam muito, e isso é ruim, isso desqualifica o nosso trabalho profissional, isso desqualifica a atividade dos bancários em favor dos empregadores. De forma que, resumidamente, o que nós pensamos é isso, nós esperamos que haja uma resposta e, durante todo esse processo de negociação, o que nós temos recomendado para todos os sindicatos é o seguinte: fiquem permanentemente em contato com os bancários nas suas agências, nos departamentos, esclarecendo a marcha das negociações na FENABAN, para a gente, então, ter condição de, com a categoria mobilizada, ajudar efetivamente na pressão da mesa de negociações sobre os patrões, e a gente conseguir um retorno com reivindicações atendidas, que são modestas, como eu disse e repito, mas que têm que ser atendidas, que atendem minimamente os trabalhadores do sistema financeiro. Lourenço, nós tivemos agora, nessa segunda-feira, anteontem, fizemos uma manifestação aqui no corredor central de Sorocaba, entramos em todas as agências falando a respeito da campanha salarial, e nós fazíamos um pedido para os colegas, dizendo a eles que não precisa cobrar do movimento sindical a reposição salarial, a parte econômica, porque nós sabemos que esse é um assunto que todo bancário tem interesse, mas que nós temos outras cláusulas que envolvem a saúde do trabalhador, a segurança, a igualdade entre homens e mulheres, como você falou agora há pouco, que se a gente não colocar antes da cláusula econômica, eles vão enrolar 2, 3 meses e não vão dar o índice para a gente, e vão acabar falando do índice nos últimos dias, nas últimas horas de negociação. O que a gente percebeu em um banco específico é o medo da demissão, que está fechando agências. No outro banco é uma melhor distribuição de renda, mas nós percebemos que vários dos jovens trabalhadores na categoria bancária, porque os mais antigos estão sendo dispensados, estão sendo aposentados e tal, a grande maioria destes jovens que estão trabalhando estão apresentando problemas de saúde.
Nós sabemos, na entrelinha, conversando fora da visão da chefia, a pessoa está tomando remédios fortes, o popular tarja preta, né? E nós temos aí uma sinalização por parte da mesa de negociação de tentar cuidar um pouco da saúde do trabalhador, em específico, falando do assédio moral, né? Falando do assédio, porque a Olimpíada acabou agora e todo competidor de sucesso, os medalhistas, todos eles dizem que eles tiveram problemas, tiveram que procurar por um tratamento psicológico, tal, que o assédio que eles sofrem é muito grande. Eu desconheço qualquer outra categoria profissional que seja tão assediada quanto a categoria bancária. O Lourenço tem uma visão a respeito dessa condição de saúde do trabalhador, se a gente vai conseguir melhorar, avançar alguma coisa? Sim, veja só. Eu acho positivo essa parte que a FENABAN vai oferecer para a redação já na próxima semana, que envolve saúde mental. Por quê? Porque o bancário ele fica ali exprimido entre a chefia e o cliente. Então, consequentemente, ele recebe uma dupla pressão. E isso aí não é bom, isso aí gera um estresse imenso para o trabalhador e para a trabalhadora, e isso abala a saúde mental de toda e qualquer pessoa, né? Então, normalmente, os bancários, que realmente constituem uma categoria profissional de ponta, né? Com uma clientela que a maioria é de endinheirados, é quem dispõe de dinheiro, ninguém que não tem dinheiro não vai em banco, não tem dinheiro, não tem credibilidade, não entra numa agência de banco, prefere resolver de outra forma a sua solução creditícia, né? De necessidade de dinheiro, de recursos. Então, os bancários e as bancárias sofrem esse tipo de pressão. Então, você pode ver a pressão do cliente, a pressão do patrão, e do gerente, do chefe, né, do gestor, e, consequentemente, isso aí, cada vez mais a petição, a pressão para cumprimento de metas. Se cumpre uma meta, muitas vezes aumenta a meta seguinte, e se não bobear, até talvez dobre a meta. Então, essa questão das metas, todo mundo tem que ter meta na vida. Agora, tem que ser metas factíveis, metas realizáveis, não metas estratosféricas, metas impossíveis de ser cumpridas, metas descabidas. Isso, na verdade, o movimento sindical combate. Isso, na verdade, o movimento sindical não permite de forma alguma. Então, de forma que a nossa visão sobre a saúde do bancário, da bancária como um todo, em caráter específico, especial, a saúde mental, é o que nós pensamos. Nós temos cada vez mais esse tipo de pressão sobre nós e a gente descarrega na algum lá na frente. E isso aí, essa descarga dessa pressão sobre os trabalhadores e trabalhadoras, ela vem sobre a forma de doenças depois, que muitas vezes, para curar, demanda tempo, e muito tempo, e fica, como você falou, aí uma dependência longa dos remédios tarja preta, né? Os remédios muito fortes, muito pesados, né? Agora, falando um pouco mais sobre o bancário, quanto mais jovem o bancário, menos informação ele tem a respeito das conquistas da nossa convenção coletiva. Então, a gente escuta o jovem falar assim, não, mas quem me paga a PLR é o banco, quem dá o convênio médico para mim é o banco, quem paga o salário é o banco. Ele desconhece uma convenção coletiva que anos e anos e anos foi construída com greve, mobilização, participação do quadro de funcionários, que hoje a gente não tem por parte desses jovens por desconhecer a importância do movimento sindical. O que o Lourenço entende, qual a visão do Lourenço da possibilidade, como é que a gente vai mobilizar esse jovem trabalhador que não consegue ver que o sindicato tem essa real importância de estar negociando tudo na vida profissional dele? Eu acho que, primeiramente, o trabalhador e a trabalhadora, seja jovem ou seja antigo, ele tem que conhecer o sindicato. E, para conhecer o sindicato, ele tem que conhecer um pouco da história, que, como você diz, tem aquele
aquele chavão básico que diz o seguinte: se você não conhece a história, você vai repetir os mesmos erros. Então, se todo e qualquer trabalhador e trabalhadora deve, primeiramente, procurar o seu sindicato. Se ele tem uma dúvida, procure o seu sindicato, que o sindicato tem uma resposta. Até para votar, muitas vezes. Se o eleitor, o trabalhador tem dúvida, procura o sindicato. O sindicato vai saber qual é o candidato ou a candidata que tem um compromisso com a classe trabalhadora, qual é o candidato, a candidata que não trai os anseios e as reivindicações dos trabalhadores, qual é o candidato que faz uma promessa e cumpre aquela promessa. Então, deve sempre procurar o sindicato. E seja jovem ou seja novo, seja jovem ou seja não jovem, procure o sindicato, converse com o sindicato. O sindicato está ali para isso. Ele não está ali para outra coisa. O sindicato é um local onde você tem a assistência, você tem uma resposta sincera, uma resposta leal, uma resposta desinteressada para atender os direitos e os interesses da classe trabalhadora. Então, todo e qualquer bancário e bancária, o que a gente recomenda de uma forma geral é essa: procure o seu sindicato, visite o seu sindicato, converse com o presidente, converse com algum diretor, se não tiver no momento que não tiver um diretor, haverá sempre lá um funcionário do sindicato ou uma funcionária do sindicato que tem todas as informações que o bancário ou a bancária necessita. Então, bancários e bancárias, jovens e antigos, permaneçam permanentemente nos seus sindicatos, compareçam aos seus sindicatos. Ali é a sua casa, é a casa de você levar seus problemas, é a casa de você chorar suas mágoas, apresentar suas reivindicações. E o sindicato, dentro do possível, vai fazer um esforço grande de atendê-lo, de atendê-la e dar resposta para os seus problemas. De maneira que é o seguinte: compareçam sempre o sindicato, porque o sindicato, o que acontece? Como numa campanha salarial como essa, o sindicato está sempre dentro das agências, visitando você lá, bancário e bancária. Então, você também tem que ir ao seu sindicato, tem que comparecer ao seu sindicato. É lá que você vai receber a informação correta, vai verificar todos os dados. E outra coisa mais, no passado, por exemplo, quando o bancário ou a bancária era desligado do banco, ele levava ao sindicato a rescisão do seu contrato de trabalho. O sindicato analisava, verificava se estava certo ou não. Hoje, os bancos não fazem mais isso. Se não me engano, parece que só o Bradesco que leva para homologar no sindicato. Os demais bancos não fazem isso. O que acontece? O sindicato, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo com aquele bancário ou bancária, que o contrato foi rescindido, e muitas vezes o companheiro ou a companheira tem uma série de direitos que ele entendeu que pode ter recebido a menor, porque o dinheiro é creditado na conta, muitas vezes, quando menos espera, já gastou o dinheiro, né? Mas vai no seu sindicato. Nós temos esse problema de não serem homologadas as rescisões dos sindicatos, mas, independentemente disso, compareça no sindicato. Esse é o apelo que nós deixamos aqui. Você comparecer no sindicato, você está ajudando na mobilização, você está ajudando a fazer pressão sobre os bancos, você está ajudando a gente ter uma campanha salarial de 2024 exitosa, com ganhos importantes para os bancários e bancárias. Lembrando que a Contec pontuou também o pedido do retorno da homologação destes bancos no sindicato, porque o sindicato, como fala o Bradesco, o sindicato acaba prestando um serviço de informação até para o RH do banco, quando está cometendo um erro, uma falha contra o ex-trabalhador, o desligado, mas de qualquer forma evita um processo na justiça que pode ser resolvido com um apontamento do sindicato na hora da homologação, né? Então, veja, nós temos dois grandes bancos, o Itaú e o Santander, que não homologam mais no sindicato. Quando nós damos pela falta da pessoa, olha, parece que fulano e ciclano não chegou a mensalidade deles. Aí nós entramos em contato com o RH e a resposta fria é o seguinte: foi desligado. A gente só vai descobrir a hora em que nós percebemos que a mensalidade daquela pessoa não chegou. E não para aceitar também o desaforo que eu ouvi de um colega, dizendo que, mas você só me procurou agora porque a minha mensalidade não foi. Não é isso. A nossa base territorial tem 40 cidades.
por azar, nós passamos na primeira semana e o bancário foi demitido na segunda semana do mês, nós só vamos descobrir no mês seguinte que ele não está trabalhando mais. Porque o bancário não procura pelo sindicato e o banco está fazendo uso desse distanciamento dos colegas para eliminar as vagas de trabalho que eles não desejam mais. O Banco Santander é um que pegou de 10 funcionários, colocou 7 para trabalhar fora da agência, e dentro da agência tem apenas 2 ou 3 colegas trabalhando. Então, eu chamo isso de atitude antissindical, que estão proporcionando o afastamento do trabalhador do movimento sindical, do sindicalista, e o sindicalista é aquele que traz o resultado, seja na hora da negociação, como da nossa categoria no mês de agosto, ou os problemas pontuais que acontecem no dia a dia que nós temos que resolver, né? Eu quero lembrar aqui os colegas, nós estamos já no meio do nosso programa, o doutor Lourenço faz uma participação especial numa gravação, por isso não vai ser possível a interação dos colegas com nossa programação, fazendo perguntas que o doutor Lourenço sempre respondeu com bastante clareza, mas devido à sequência das negociações, esse programa está sendo gravado hoje, dia 14, para passar no próximo dia 19, que é segunda-feira. Doutor Lourenço, a gente fala agora um pouco da cláusula de igualdade salarial entre homens e mulheres. O DIEESE aponta isso com clareza, mas parece que agora até os homens bancários estão conseguindo ver que a desvalorização do salário feminino, do negro, né, do portador de deficiência e tal, é grande em comparação com o salário do homem. O doutor Lourenço consegue ver um avanço nessa pauta, nesse sentido? Veja só, apenas o fato de a FENABAN colocar uma cláusula que envolve a igualdade salarial homem e mulher, que agora já nesse ano de 2024 houve uma lei nesse sentido, né, estabelecendo essa igualdade, eu acho que isso é muito positivo. Segundo é o seguinte, o Brasil é um país desigual. O Brasil é um país com problema de racismo, com todas as outras mazelas que as sociedades enfrentam. E no Brasil é diferente, porque nós tivemos praticamente alguns séculos aí de escravidão, trabalho escravo. Isso aí, o Brasil foi dos últimos países a realmente abolir de forma definitiva a escravidão a partir de 1888, mas você sabe que ainda permaneceu muito tempo aí que o trabalhador, o escravo, não tinha consciência de nada, praticamente, que acontecia, e muitas vezes ele achava que era até melhor ser um escravo, porque ele tinha alimentação, ele tinha uma série de coisas, apesar de não ter dinheiro nenhum, ele pelo menos comia, ele sabia onde é que ia morar, etc. E tal. De forma que o trabalho do sindicato é esse, eu acho que foi positivo oferecer uma cláusula que cuide da questão da igualdade salarial, que a gente muitas vezes fala assim, não, no meio bancário não tem esse problema de salário. Se a mulher é competente, ela ganha igual ao homem, não. Mas o problema é o acesso aos cargos de mando, os cargos de gestão, né? Os melhores cargos, os cargos mais importantes, que normalmente acabam sendo colocados para os homens. E como é um país que tem esse problema de racismo no cerne, no âmago, no miolo da concepção, da valorização das coisas, né? Então, a gente tem que estar muito atento para isso aí. Então, eu achei positivo fazer isso. E voltando agora ao começo da pergunta, sobre a questão do sindicato prestar uma ajuda ao banco, uma assessoria. Realmente é. O sindicato acaba, na sua reclamação, junto ao banco, nas COIs, etc. e tal, prestando uma verdadeira assessoria ao banco. Porque muitas vezes o banco não sabe o que está acontecendo lá na ponta. Muitas vezes é um gerente despreparado, é um gestor que não tem a adequada concepção e valorização daquilo que ele realmente representa. Então, o sindicato vai fazendo a denúncia, ele está ajudando o banco. Ele está fazendo com que aquilo ali limite uma reclamação na justiça, elimine até muitas vezes até uma situação de fato, um confronto físico entre gestor e subordinado.
né? De forma que o sindicato, repetindo mais uma vez, o sindicato está aí para isso. O sindicato defende os direitos e ajuda também os empregadores a cumprir esses direitos de forma adequada. Que alguns podem estar deixando de cumprir por maldade, por esperteza, por levar lucro, né? Levar vantagem naquela exploração daquele direito. Mas, em alguns casos, muitas vezes, há uma ignorância do patrão de não saber que aquele direito está sendo desrespeitado, e o sindicato está ali justamente para isso aí. Olha, isso aqui está errado, vocês tinham que ter feito isso e fizeram aquilo. Consequentemente, tem que fazer a correção. Se não fizer a correção, o sindicato vem para cá, o sindicato bota o carro de som aqui na porta e o banco vai ficar numa situação desmoralizante, né? Então, o sindicato é isso aí. O sindicato está atuando e a gente espera que essa cláusula que envolve aí a igualdade salarial, ela seja implantada de uma forma relevante, de uma forma importante nessa nossa convenção coletiva agora de 2024, 2025, 2024, 2026. Certo. Agora o assunto, Lourenço, é aquilo que a gente vê diariamente, o crescimento da Sicob, da Sicredi, os comparativos que os colegas fazem, e a gente relembra anos anteriores, quando os bancos expandiam as agências para os bairros, porque primeiramente era no grande centro, uma agência ou outra, aí os bancos começaram a abrir agência nos bairros promissores e tal. Agora, a gente enxerga o enxugamento das agências bancárias e o crescimento das chamadas cooperativas, né? Por que é que a cláusula econômica ela fica enroscada na mesa de negociação quando nós traçamos esse paralelo entre as cooperativas em fase de expansão e as agências bancárias em fase de minguar, de diminuir dentro do atendimento em nível nacional? Hoje acontece o seguinte, os bancos sempre exerceram atividade econômica extremamente lucrativa. É só a gente ler semestralmente os lucros apresentados pelos bancos. A gente muitas vezes fica nesses 5 grandes bancos, mas os bancos pequenos também têm muito lucro, né? Esse é um ponto. Segundo é o seguinte, a questão das cooperativas de crédito. Na cooperativa você é um dono, você é um participante daquela atividade econômica ali. Você é um participante daquela atividade econômica, você pode tomar recursos ali, os juros são baixos, porque, consequentemente, você sendo participante, a questão de risco é muito baixa, e você sabe que a composição do juro, uma das componentes do juro justamente é o risco. Se o risco é grande, o juro é alto. Se o risco é pequeno, ou zero praticamente, ou quase zero, o juro do banco, o juro da instituição financeira vai ser menor, não tem dúvida nenhuma. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, as cooperativas de crédito, elas têm um processo fundamental no seu escopo, na sua filosofia de atuação econômica. Qual é que é? É a humanização do trabalho. Muitas vezes, dentro dos bancos, você tem uma forma mais dura de cobrança de metas, etc., etc., e a questão de não bater meta, muitas vezes, é como diz no jargão, não bateu meta, rua. Então, dentro das cooperativas, a situação é diferente. Mas os salários das cooperativas são mais baixos, as conquistas são menores, consequentemente, eles podem ter maior número de agências abertas. Mas nós temos que analisar também um aspecto. O cooperativismo, seja de crédito, de produção, ou de consumo, ou de distribuição, ou de saúde, ou de transporte, seja que tipo de cooperativismo for, sempre o cooperativismo, no mundo inteiro, ele é a mola econômica que faz com que as nações avancem, né? E no Brasil não é diferente. Enquanto os bancos fecham agências, o Sicob, Sicredi, o sistema cooperativo como um todo, abre mais agências. Nós estamos chegando a um ponto de comparação onde há uma diminuição do número de bancários, como é o caso de Santa Catarina, onde existem 12 mil bancários, existem 20 mil trabalhadores em cooperativas de crédito. Você vai para Mato Grosso do Norte, você também tem um maior número de trabalhadores,
em cooperativas de crédito do que no trabalhadores em bancos. Você vai no outro estado, eu estou escolhendo 3 estados. Não sei se tem outros estados com dados relevantes, significativos para a gente apresentar. Outro estado, por exemplo, Rondônia, tem hoje o maior número de trabalhadores em cooperativas e o menor número de trabalhadores em bancos. Então, nós temos que atentar para essa realidade. Então, cada vez mais, a FENABAN tem que estar atenta para a questão das cooperativas e nós temos hoje uma Federação Nacional de Cooperativas filiada à Contec. E nós temos que fazer uma campanha salarial para esse pessoal. Nós temos a campanha salarial dos securitários e temos que ter uma campanha salarial também dos trabalhadores em cooperativas de crédito, porque é um número grande, são praticamente 100, 105 mil trabalhadores, é um número muito grande e a gente tem que estar atento para isso. Por enquanto, a FENABAN ficou refugando, sem querer negociar e tal, já tem aqui o Bancob, mas o Bancob é o banco das cooperativas, né? Então, de maneira que essa questão das cooperativas é seríssima e a gente está atento para isso. Nós temos falado permanentemente com o companheiro Mauri Viana Pereira, que é o presidente da FENATRACOPES, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas, que realmente nós temos que dar um encaminhamento nesse ano de 2024 para essa questão das cooperativas e a gente aumentar cada vez mais o nosso número de trabalhadores e a gente prestar um serviço também de atendimento das reivindicações desses trabalhadores que são muito importantes. Hoje, em alguns lugares, o ticket refeição e o ticket alimentação e a vale sexta alimentação das cooperativas de crédito é superior ao dos bancários. Aí o que a FENABAN fala? Não, porque eles pagam um tributo menor, eles têm um encaixe menor, o depósito compulsório menor do Banco Central, eles têm uma série de benefícios tributários que os bancos não têm, né? Mas eu acho que isso não explica ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar de dar resposta para esse problema, porque as cooperativas estão aumentando o número de agências. Esse ano de 2023, 2024, acho que as cooperativas de crédito devem ter aberto mais ou menos 2.000 agências. 2.000 agências. Quantas agências os bancos abriram? Pouquíssimas. E fecharam muitíssimas. Sim. Então, essa é a contradição que nós temos que estar atentos para ela, para abraçar, para proteger, para defender os direitos e interesses dos trabalhadores em cooperativa de crédito, que é uma instituição financeira como outra, com custo menor, evidentemente, com grau de exigência menor, evidentemente, mas que a gente queira ou não queira é uma instituição financeira. Porque a cooperativa de crédito, Júlio, ela faz aquilo que se chama de intermediação financeira. Intermediação financeira, na lei, diz o seguinte: quem faz intermediação financeira é a instituição financeira. Quem recebe depósito e empresta dinheiro é a instituição financeira. Sendo instituição financeira, como a cooperativa é, os bancos o são também. Sendo instituição financeira, seus empregados são bancários. Seus empregados são representados pelos sindicatos bancários. Os empregados das cooperativas de crédito, aí em Sorocaba e região, são representados pelos sindicatos bancários. Ah, mas aqui tem um sindicato dos trabalhadores de cooperativa de crédito. Se tem, é o caso que ninguém vai bater de frente e invadir atribuições e competências dos sindicatos existentes. Mas onde não houver, esses companheiros são representados pelos sindicatos de bancários. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não quero misturar assunto, mas nós vimos agora recentemente uma foto da mesa de negociação das financeiras e a gente vê lá o diretor de RH do Bradesco, diretor de RH do Itaú, diretor de RH do Santander, né? Então, os bancos estão por trás de todas as instituições financeiras, seja ela financeira, cooperativa ou banco, eles estão por trás de tudo isso, mas eles fazem questão de afastar a gente, né? Ou seguradoras. O Chacon é meu primeiro vice-presidente aqui na Conta, que é Isaú Joaquim Chacon. O Chacon fala: presidente Lourenço, nossos patrões são os mesmos. Vocês negociam com a Eduara no Bradesco, nós negociamos nos bancos, nós negociamos com a Eduara lá na Bradesco Seguros. Vocês negociam com a doutora Marina, não sei quem é do Banco Itaú. Itaú. Pelos bancos, nós negociamos com ela lá na parte de seguros. Lá no Banco Santander, vocês negociam com a Fabiana, agora já é o Marcelo Cavaleiro. Marcelo.
lá nos bancos, Banco Santander, Seguradora Santander, nós negociamos com ele lá, com a mesma pessoa. Os patrões são os mesmos. Por quê? Porque os bancos estão atrás, estão por trás, estão sempre secundando, participando daquilo onde há interesse, onde tem retorno financeiro, onde tem lucratividade importante. Seja muitas vezes na indústria, no comércio. Um exemplo desse é que o Bradesco, por exemplo, participou durante algum tempo, eu não sei como é que está mais, aquela questão que compreendia Votorantim, etc. e tal. E por quê? É uma instituição, toda instituição precisa de dinheiro, toda empresa precisa de dinheiro, e dinheiro o banco tem. Então, pronto, aí ele vai e participa, né? Então, de maneira que é o seguinte, a gente tem que estar atento para esse aspecto. Os patrões, tanto nos bancos, quanto nas financeiras, quanto na área de seguros, são os mesmos. Nas cooperativas, que há uma diversificação maior, há mais participantes, por quê? Porque é uma forma mais democrática, você não precisa de grande volume de capital para você montar uma cooperativa de crédito. Consequentemente, há um grande número de cooperativas de crédito que empresta dinheiro em igualdade de condições mais vantajosa para o cliente do que os bancos, do que as financeiras, e, consequentemente, muitas vezes os bancos ficam refugando um pouco, mas, na verdade, a realidade vai fazer com que a FENABAN chame para si a representação das cooperativas de crédito, porque não tem outra forma. Cooperativa de crédito, em igualdade de condições com o banco, ela é autorizada a funcionar pelo Banco Central. Está na lei da reforma bancária, a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está lá no artigo 16, no artigo 17, dizendo o que é a instituição financeira. E nós nos pegamos naquilo ali, a instituição financeira empresta e recebe dinheiro. Recebe depósito, empresta, faz os empréstimos e os financiamentos. Então, seus trabalhadores são representados pelos sindicatos de bancários, né? E as cooperativas de crédito igualmente são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. As lotéricas são igualmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Por que esse pessoal das lotéricas está lá no sindicato, chamado Sindicatos Etc., ou Sindicato Chapéu de Couro, que qualquer categoria cabe ali dentro, que é o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, ou seja, os sindicatos empregados em empresas de assessoramento, perícias e pesquisas da área dos trabalhadores no comércio, que não tem nada a ver com o comércio. A lotérica, queiramos ou não queiramos, é uma instituição financeira. Ela faz cadastro, ela recebe depósito, ela paga cheque, ela desconta cheque, você passa o cartão, você saca dinheiro na lotérica. Então, os lotéricos também, os empregados das lotéricas, deviam estar também na nossa área de representação. Entretanto, infelizmente, o nosso movimento sindical não permitiu isso. O nosso nível de conscientização e de organização não permitiram ainda que esses trabalhadores em lotéricas tivessem a consciência clara, seus empregadores tivessem a consciência clara que tinham que negociar com os sindicatos de bancários. E não é pouca gente, Julião. São praticamente 15 mil trabalhadores em lotéricas do país inteiro. E quem que dá o carimbo, quem que garante o funcionamento das lotéricas? É a Caixa Econômica Federal. Ela que bate o carimbo, ela que permite aquela cartinha patente que eles dão ali para a pessoa funcionar, e pronto. Qualquer coisa, a Caixa Econômica que fecha, ou que não fecha, o dia dos jogos ela tem um horário para fechar, não funciona domingo, mas funciona sábado. Ah, mas o bancário não pode funcionar sábado, trabalhar sábado. Nós já temos muitas exceções que bancários trabalham sábados. Um determinado banco tinha determinada financeira que vendia carro. Justamente no sábado e domingo são os dias de maior pico de fazer esse tipo de operação de venda de carros. Esse pessoal dá uma garantia de uma remuneração melhor para os trabalhadores e esse pessoal passou a ser representado pelos sindicatos de bancários. Por exemplo, o Banco Safra. O Banco Safra tem uma empresa lá que está nessa mesma situação. Se não me engano, parece que o Bradesco também. Vários bancos têm esse tipo de coisa, né? Eram empresas à parte, mas como é do mesmo grupo financeiro, chegaram à conclusão que era melhor, continua funcionando sábado e domingo, muitas vezes não é todo sábado que funciona, nem é todo domingo, mas quando isso acontece, aquele trabalhador ou trabalhadora que vai lá naquela para assistir, para ajudar no financiamento, no cadastramento do comprador de carro, ele recebe um benefício, né?
Então, é isso aí. Nós não podemos ficar nunca, Júlio, companheiros e companheiras, preocupados só com os bancários. Nós temos que ver que os bancários, a categoria é uma categoria fundamental, combativa, organizada, conscientizada, consciente dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações. Mas nós temos que olhar também para o pessoal que trabalha em seguros, que é também instituição financeira, né? Nós temos que olhar o pessoal das cooperativas de crédito, que são verdadeiras instituições financeiras também, que são muitos, são mais de 100 mil trabalhadores. E nós temos que olhar também para os trabalhadores das lotéricas, que a gente queira ou não queira, é um bancário talvez com nível de qualificação menor, mas, na verdade, é um trabalhador de instituição financeira. Quem trabalha em instituição financeira é representado pelo sindicato dos bancários. Vai dar trabalho nas negociações? Vai. Vai dar problema nas reivindicações? Vai. Vai ser complicado? Vai. O nível de entendimento desses empregadores é diferenciado, é diferente dos bancos? É. Mas muitas vezes você tem mais facilidade de negociar com esse pessoal do que com os bancos, que você vê diariamente o que acontece na FENABAN. Chega o negociador da FENABAN e fala, bom, essa cláusula aqui é uma cláusula pré-existente. Se dependesse de nós queremos cortar essa cláusula. Você vê, o nível de negociação é esse, a sensibilidade do negociador da FENABAN é essa, dizer o seguinte, os bancos estão dispostos a retirar essa cláusula. Nós colocamos muito claramente no SUS, se você estava no dia lá, falou, é uma cláusula pré-existente, que está aqui na Convenção Coletiva desde o século passado, há mais de 40 anos, e acontece o seguinte, enquanto houver um bancário ou uma bancária que depender dessa cláusula, nós estamos aqui reivindicando a manutenção dessa cláusula. Então, resumindo, trabalhadores em cooperativa de crédito, trabalhadores em lotéricas, nós temos que representar esse pessoal. Nós temos que, no futuro, sindicalizar esse pessoal. E não pode ser um futuro muito longo, que, como dizia o filósofo, daqui a no longo prazo todos estaremos mortos. Nós temos que ser agora, por esses próximos anos aí, a gente tem que cuidar disso aí, viu, Júlio? E o seu sindicato de Sorocaba, eu sei que é um sindicato dinâmico, consciente da sua responsabilidade, das reivindicações, a gente tem que puxar isso aí. Porque os bancos, na cara dura, eles demitem um bocado de gente, eles contratam gente terceirizada, ganhando menos, com jornada diferenciada, com direitos menores. Onde o sindicato, muitas vezes, não pode nem ir lá visitar os trabalhadores, que simplesmente ele tem lá uma cancela na frente, você não pode entrar. O sindicato aqui não entra. Então, isso é terrível. O Santander é um exemplo. O Santander é um exemplo com o SX. Demite um bocado de gente, contrata um bocado de gente. Quer dizer, na prática, praticamente o Santander já terceirizou 50% do seu quadro de empregados. Nós fizemos uma reivindicação agora ao banco, e nós reivindicamos lá do negociador do banco agora, que substitui o Fabiano, Marcelo Cavaleiro. Marcelo. Nós queremos saber quantos foram demitidos, quantos foram contratados, que nível foi a contratação, se foi por empresa terceirizada, se foi por empresa interposta, se foi por empresa coligada do banco. Nós queremos saber o que está acontecendo. Fechou a agência, abriu a agência. Nós queremos saber desses dados elementares. Muito simples, que só o banco que tem. A gente não tem. A gente não tem quantos demitiu, porque demite o empregado ou a empregada bancária ou bancária desses bancos, com exceção do Bradesco, nem passa na porta do sindicato. Vai embora, recebe o dinheiro na conta corrente, o sindicato fica à margem do conhecimento dessas informações. Então, a gente está atento para isso aí. Eu, sinceramente, aqui como presidente da Contec, eu conto com a ajuda, com a atuação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, que é um sindicato de luta, é um sindicato que tem consciência do seu papel e que realmente vai nos ajudar muito, puxar esse pessoal das cooperativas de crédito e puxar esse pessoal também aí das lotéricas para a nossa área de representação. Aumenta o nosso número de trabalhadores, aumenta o nosso número de problemas, claro, mas a gente está aqui para isso, né? E a Contec nunca se furtou negociar. Todas as negociações, todas as rodadas, a gente ouve o doutor Lourenço e o Davi Zaia dizer, nós estamos aqui para negociar. Se tem algum problema, vamos conversar, vamos negociar. A porta está aberta. Só que do outro lado, o que a gente vê, os banqueiros, eles estão mais para fracionar a categoria profissional bancária do que querer resolver.
Doutor Lourenço toca no assunto SX, e eu já comentei um tempo atrás. A SX, criada em Sorocaba, dizia que estava vinculado ao sindicato Sintetel, né, que é da parte de telefonia, e agora eles estão dizendo que está vinculado aos comerciários. Então, aparentemente, nem eles sabem direito a que sindicato recorrer. E eu tenho algumas fotos dos colegas, doutor Lourenço, na porta da SX, que eles saem para tomar café, para o almoço, o lanche, não sei, e eles ficam na calçada, na beira da rua principal de Sorocaba, eles ficam na calçada, sentados no meio-fio, encostados numa grade, esperando dar horário para entrar de novo. Isso a gente vê que é uma grande judiação que eles estão fazendo com esses meninos, porque o Banco Santander só está levando vantagem com isso, e a gente diz claramente, quando um colega do Santander é demitido, pede demissão, o Santander vai lá na SX e ele tem centenas de trabalhadores lá que já sabem fazer o trabalho do bancário. É só ir lá e pegar o melhor entre 100 e trazer para dentro do banco. Olha aqui, que celeiro maravilhoso o Banco Santander criou, né? Então, essa é a realidade. O fracionamento da nossa categoria está trazendo prejuízo só para o trabalhador e grandes lucros para as instituições financeiras. Doutor, nós já passamos de 40 minutos, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é sobre as expectativas que a Contec, que o doutor Lourenço tem da negociação, né, que a gente tem, do fechamento dessa negociação, e depois dessa pergunta eu quero abrir o espaço para você para falar de condições climáticas, da calamidade. Então, por favor, agora a sua visão da nossa negociação. Bom, a nossa visão da negociação em curso é que a gente, nessa semana que vai do dia 26 até o dia 30, a gente tem condição de caminhar a passos largos, e produtivos e construtivos, e a gente tem condição de submeter às assembleias, ainda nessa semana de 26 de agosto, mais para o final da semana, claro, a proposta que a FENABAN vier nos apresentar. Nessa semana agora, do dia 20, ela já vai trazer essa redação para essas 7 cláusulas, né? E a gente, então, entende que terá que ser uma campanha salarial com resultado justo para os bancários e bancárias. E a gente ter condição de falar para os bancários, olha, o que nós conseguimos foi isso aqui, com o nosso nível de mobilização, com o nosso nível de esforço, de participação, de pressão da categoria bancária sobre os bancos, nós conseguimos isso aqui. Essa é a nossa expectativa. Segundo, quanto à questão das emergências climáticas, das condições climáticas, das mudanças climáticas, que a FENABAN oferece aqui uma cláusula sobre calamidade climática, nós temos que estar atentos para isso, porque, na verdade, é o seguinte, se as calamidades climáticas continuarem evoluindo com efeito estufa, etc., e outros tipos de elementos que poluem criminosamente a atmosfera, nós logo teremos um continente desabitado. E não vai haver trabalhador num continente morto, né? Então, nós temos que estar atentos para isso aí. Nós tivemos recentemente aqui, agora há poucos dias, essa chuva permanente no Rio Grande do Sul, com prejuízos imensos de vida, de patrimônio, de tudo mais que você puder pensar. Felizmente, nós, bancários, eu não tenho notícia de falecimento de bancário ou bancária, por isso aí, mas há um número grande de bancários e bancárias sem teto, porque simplesmente a sua casa, os seus móveis foram embora levados pela cheia do Rio Guaíba, ali. Então, essa aí, nós temos que estar atentos para essa questão que envolve a mudança climática. Isso aí gera um estresse climático para os trabalhadores no Brasil e no mundo todo, que nós estamos sendo derrotados, porque os países do mundo, eles se reúnem nessa chamada COP, são as organizações que a ONU entendeu de realizar, ouvindo as sociedades civil, os governos, as empresas, as ONGs, né? E a última COP que nós tivemos foi na cidade
nos Emirados Árabes, em dezembro de 2023. Lá compareceram praticamente 100 mil trabalhadores, trabalhadoras, organizações, governos, etc., etc., onde a grande proposta era a eliminação dos combustíveis fósseis, quer dizer, óleo diesel, gás, gasolina, a partir de 2030. Mas, por outro lado, isso era a grande discussão que tinha no começo. No final, foi uma COP que concluiu dizendo que esse assunto vai ser discutido posteriormente. 2023, 2024, agora, a próxima COP, a COP 29, vai ser realizada no Azerbaijão. Em igualdade de condições com os Emirados Árabes, também é grande produtor de petróleo. Petróleo quer dizer energia fóssil. Então, simplesmente, não vai sair grande coisa daí. E a COP 30, finalmente, a COP 30, que é justamente essa comissão de organização que cuida das questões climáticas, de mudanças climáticas, vai ser realizada aqui no Brasil, viu, Julião? Em novembro e dezembro de 2025, na cidade de Belém do Pará. Então, nós temos que estar todos preparados, que muita gente, por exemplo, a Contec compareceu nessa COP 28 dos Emirados Árabes, tinha companheiro que ia falar, mas o que é que o bancário tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Um exemplo está na nossa barba, aqui debaixo do nosso queixo, aqui agora no Rio Grande do Sul. Outro exemplo está no Amazonas. Aquele tanto de água, a maior fonte de água doce do mundo está na Amazônia. Você vê o Rio Negro praticamente seco. Praticamente seco. O que é? São as queimadas. É um efeito estufa terrível, que faz com que a chuva que caía não cai mais. Né? Aquilo que acontecia de forma regular, que a natureza cuidava de resolver, hoje não resolve. Porque a indústria de energia, especialmente a indústria petrolífera, e as demais indústrias que usam carvão ainda, infelizmente, há indústrias que usam carvão, jogam na atmosfera toneladas e toneladas de poluentes, poluem criminosamente a atmosfera e a sociedade, por enquanto, não dá resposta adequada para isso. Então, de maneira que essa questão da calamidade pública, que é uma cláusula da FENABAN, vai oferecer na semana que vem uma redação para isso, pode não dar a solução definitiva para o problema, com certeza não dará, mas nós estamos dando um passo muito grande, estamos dando um passo gigantesco para a gente fazer uma caminhada grande e dar resposta com produtividade adequada e a gente diminuir, a gente mitigar, a gente adaptar, pelo menos mitigar e adaptar um pouco essa questão que nos assola, que justamente é das mudanças climáticas, as calamidades climáticas que nós sofremos na pele agora recentemente no Rio Grande do Sul e um pouco antes, no começo do ano, no Amazonas, como todo, com a diminuição imensa do Rio Negro, você podia passar o rio praticamente sem molhar o pé. É isso. Eu tenho que somar nessa fala sua, Lourenço, a gente já tomou conhecimento de algumas cidades, e uma delas aqui no estado de São Paulo, de que tanta extração de água do subsolo, a cidade começou a afundar, né? Tem o cético, aquele que não acredita em nada, aquele que não acredita que aquele temporal, aquele céu avermelhado que nós presenciamos alguns anos atrás, eram por causa das queimadas da Amazônia, né? Enquanto essas pessoas estiverem acreditando que a natureza está bem e ela não vai cobrar, nós vamos ter, com certeza, desastres, né, para o futuro. As calamidades vão continuar acontecendo. Eu vou pedir, né, com toda a humildade, doutor, que você feche aí a nossa conversa hoje com alguma consideração, algo que, porventura, a gente não tenha comentado. Bom, eu acho que nós abordamos todos os temas mais relevantes e importantes que nós estamos debatendo nessa reunião. Esses eventos que envolvem a questão de mudanças climáticas, que a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente, também eu acho que foi muito importante ser debatido aqui. Aquilo que também nós falamos, que a gente tem que estar muito atento aqui, porque justamente produção de novas tecnologias no mercado de trabalho, que a gente debate isso desde os anos 80. Está chegando agora de uma forma crucial, com inteligência artificial entrando de maneira pesada no mercado de trabalho como um todo. O nosso mercado de trabalho, que é o mercado de prestação de serviço, que é uma área de
terciário, quaternário da economia, ele entra de uma forma muito mais pesada, que justamente você tem um processo imenso de tarefas que são rotineiras e repetitivas, e que você, primeiramente, você coloca aqui dentro do computador, dentro do programa de computador. Segundo, via inteligência artificial, com a série de mecanismos, de recursos, como chat GPT, etc. e tal, e, consequentemente, você vai cada vez estreitando mais o mercado de trabalho nosso, do sistema financeiro como um todo. A gente tem que estar atento para isso. Acho que nosso programa, a gente procurou responder aquilo que nós entendíamos sobre essas matérias, e acho que é isso aí, a gente tem que estar sempre atento. O sindicato está aí para a gente cuidar de todos os problemas que existem. Todo e qualquer problema que o trabalhador tiver, ele leva no sindicato. Ah, mas isso aqui não é questão salarial, não é questão previdenciária. Não, mas o sindicato pode dar uma resposta para isso, né? Então, é isso aí. Mais uma vez, agradeço muito a consideração sua de nos prestigiar com essa importante audiência aí, destinada aos bancários de Sorocaba e região. Dizer que a Contec está sempre à disposição aqui para a gente debater nossos assuntos aí e procurar minimamente os encaminhamentos que são necessários para resolvê-los. Olha, Lourenço, da nossa parte, a gente gostaria de poder ter você aqui no programa toda semana, mas a gente reconhece a sua correria, né, o seu agito aí, que é nacional. Vou pedir para você não desligar a nossa transmissão, que eu quero fazer um comentário no final, fora do ar, mas agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. A gente se sente muito contemplado com suas respostas, porque quem está acompanhando o programa sabe, o doutor Lourenço, inclusive, fala número de lei que aborda determinados assuntos. Então, é isso que é levado para a mesa de negociação e deixa o negociador da FENABAN quieto, calado, pensando no que vai responder, porque ele não está conversando com leigos, ele está conversando com pessoas que têm muita capacidade. Essa capacidade hoje está aqui representada, doutor Lourenço Ferreira do Prado. Muito obrigado, doutor. Com a direção do Cabé Lopes, com a produção da Ana Fonseca, nós estamos encerrando esse programa com 57 minutos, eu não consegui completar os 40, mas é que o doutor tinha bastante coisa para passar e a gente fica muito feliz. Grande abraço até vocês, até o próximo programa. Esse aqui vai ao ar no dia 19, então na outra semana estaremos de volta com um outro assunto e a gente quer acreditar com notícias boas para a categoria bancária. Grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço grande, muito obrigado.